Bom dia, boa tarde pessoal. Estamos aqui então no nosso segundo dia do nosso desafio de 21 dias e hoje o objetivo é conversar com vocês sobre a diferença dos alimentos de alto, moderado e baixo índice glicêmico e também como saber escolher esses alimentos pode fazer a diferença nesse processo de emagrecimento saudável que estamos buscando aqui no nosso desafio. Então eu vou começar explicando para vocês o que é esse tal do índice glicêmico. Esse índice glicêmico, ele mede nada mais nada menos do que o tempo que o carboidrato que você consome em determinado alimento leva para ser absorvido pelo seu intestino. E quanto mais rápida é essa absorção, maior é também a capacidade desse alimento gerar picos altos de um hormônio chamado insulina no seu organismo. Bom, a insulina, por sua vez, é o hormônio que ele leva a glicose para o interior das células, do sangue para as células, o que é fundamental para a geração então de energia para o seu dia a dia. Mas quando esse hormônio ele está presente numa quantidade assim muito elevada, além do que o necessário para produzir essa energia e deslocar essa glicose, ela pode levar a um acúmulo da gordura corporal, especialmente na região abdominal, como também uma condição de pré-diabetes. Isso explica o motivo pelo qual a insulina, quando está em excesso no nosso organismo, acaba retardando o processo de emagrecimento. A glicose acaba não sendo utilizada de forma imediata pelas células e por isso fica como se fosse estocada no tecido adiposo para posteriormente ser utilizada como fonte de energia. Bom, voltando aqui para o índice glicêmico, então ele é classificado na seguinte escala. Os índices glicêmicos baixos são menores do que 50, os médios estão entre 50 e 70 e o índice glicêmico alto acima de 70. Por isso que quanto maior o índice glicêmico de um alimento, menor deve ser a porção dele que você vai consumir, de modo assim que você fique evitando esses picos daquele hormônio insulina. Bom, vamos ver agora então quais são os alimentos de alto índice glicêmico, ou seja, aqueles alimentos que você deve tentar evitar dentro do nosso desafio. Os alimentos com alto índice glicêmico, eles geralmente são ricos em carboidratos e pobres em fibras, como é o caso, por exemplo, do arroz refinado branco, ou açúcar refinado, ou a farinha de trigo e os derivados. Há frutas como banana, manga e kiwi, pão branco, mel, barrinha de cereal, também se enquadram nesses índices glicêmicos altos. Já os alimentos de baixo índice glicêmico, eles possuem alguns representantes, por exemplo, como frutas como pera, maçã, tomate, couve-flor, cereja, soja, nozes, leite integral ou leite desnatado, iogurte, arroz integral e etc. Então, esses alimentos de baixo índice glicêmico é que você vai preferir. E temos os médios, como feijão, uva, pão integral, biscoito de água, são os exemplos de médio índice glicêmico. Então, para você conseguir diminuir o índice glicêmico dos alimentos, você pode inserir fibras. Então, isso é uma boa ideia para você passar alimentos de médio índice glicêmico para baixo índice glicêmico. E no desafio você já deve imaginar. Então, você vai tentar substituir totalmente os alimentos de alto índice glicêmico por aqueles que são de baixo índice glicêmico ou até mesmo os de médio. E aí, está preparado para fazer essa mudança? Vai ser difícil, vai ser mesmo, porque o corpo ele sente muita energia após a liberação e a inclusão de algum alimento de alto índice glicêmico, mas eu conto com a sua perseverança e eu tenho certeza que você vai sair desse desafio renovado e sabendo fazer boas escolhas sobre os alimentos.